Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora temos um novo confronto direto entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Dessa vez, os candidatos responderão na ordem inversa do sorteio do primeiro bloco. Vejam as regras. Os 3 primeiros escolhem quem indagar. O 4º candidato é obrigado a questionar o candidato que ainda não perguntou. E o último é obrigado a perguntar ao candidato que ainda não respondeu. Assim, neste bloco, cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Agora é a vez do candidato Marcelo Freixo perguntar. Minha pergunta, como já anunciada, ao candidato Eduardo Paes. Pode fazer, candidato. Na sabatina da Folha de São Paulo e do UOL, você me chamou de leviano porque eu falei das relações políticas e econômicas que você e seu partido tiveram e alimentaram com as milícias do Rio de Janeiro. Vamos tirar a prova se o leviano sou eu ou você. Você, em 2009, fez uma reunião com milicianos na prefeitura. Quem eram essas pessoas e qual era a pauta da reunião? Obrigado, candidato Freixo. Candidato Eduardo Paes tem 1 minuto e meio para responder. Olha, deputado, eu acho que é leviandade, sim, se atacar um político que tem 20 anos de vida pública, que está na Prefeitura do Rio de Janeiro há 4 anos e que tem uma vida limpa, correta, né? Ninguém aqui é perfeito, mas a gente tem feito muita coisa por essa cidade. Eu acho que é leviandade, um misto de leviandade com desespero. Nós estamos aqui para debater a cidade, não esse tipo de acusação pessoal. O senhor sempre evoca o seu relatório da CPI das milícias para dizer que eu tinha que saber que pessoas que eu recebi na sala do prefeito, eu recebo muita gente na sala do prefeito e não peço a certidão de antecedentes criminais para as pessoas que eu recebo, nem eu, nem o seu partido, pelo jeito, pede esse certificado de antecedentes criminais. Quer dizer, o senhor, porque eu tomei um susto com a história que tem um candidato a vereador do seu partido que é miliciano, né, que está citado no seu relatório. Se nem o seu partido leia o relatório da CPI que o senhor fez, deixa o sujeito virar candidato a vereador, eu sou obrigado a saber todo mundo que está no relatório da CPI. Aquilo não é a Bíblia. A Bíblia é um livro que eu respeito. O seu relatório da CPI deve ser um bom trabalho, até porque foi feito por outros deputados que eu conheço. Agora, eu acho que a gente tem que, nesse processo todo, ter mais respeito. Eu não tenho relação nenhuma com o miliciano, eu dialogo com a cidade, né? Deve ter tido em outras oportunidades, eventualmente, a gente pode ter tido na rua, eu converso toda hora com pessoas. Então, deputado, da mesma maneira que eu acho que o senhor, por ter um candidato a vereador, que o senhor cita no seu relatório, que o seu partido não checa nem o senhor, né, eu acho que o senhor tem que ter esse equilíbrio de não ficar insinuando, ou jogando isso na cara das pessoas, porque eu acho que é deselegante e respeitoso. Obrigado, candidato. Candidato Freixo tem agora 1 minuto para a réplica. Eu não estou insinuando, não, eu estou afirmando. Aquela reunião foi com donos de cooperativas de vans. Foi para decidir a licitação das vans por cooperativas, ao contrário da proposta da CPI, que era licitar individualmente. Você tem dito que licita individualmente, só fez isso depois da reportagem do Fantástico de outubro de 2011, porque antes fez acordo com as cooperativas dominadas pela milícia. Aquela reunião, você se reuniu com o Dalcemir, você se reuniu com o dito Cabeção, você se reuniu com o Gringo, você se reuniu com líderes de milícia. São pessoas citadas no relatório, não. São pessoas chefes da milícia. E o seu chefe da Casa Civil, deputado Pedro Paulo, participou da CPI das milícias. Ele foi comigo entregar o relatório. É diferente de um indiciado para um citado, onde só aparece um nome. Os indiciados eram conhecidos. Você fez isso em 2009 e o relatório da CPI em 2008, amplamente divulgado. Aquela reunião não era só um acaso, era para decidir o transporte alternativo, principal fonte econômica da milícia. Obrigado, candidato Freixo. Candidato Eduardo Paes tem 1 minuto para a sua tréplica. Deputado, eu vou manter o bom nível. Vou guardar isso aqui, algum tipo de leviandade, sim, e desespero, mas eu fico impressionado porque o PSOL, o seu partido, teve no ano passado preso um sujeito que tinha sido candidato a vereador em 2008, ligado às milícias. Esse outro dia andou na Rocinha com uma vereadora que teve lá um assessor preso negociando com o NEM, conversando com o NEM. O senhor hoje, né, tem um relatório que o senhor fez, que o senhor escreveu na CPI das milícias. O senhor filia o sujeito do seu partido, vai para a rua com ele pedir voto, né? Eu sou prefeito da cidade, eu não peço certificado de antecedentes criminais. Quem tem que ler o seu relatório é o senhor, pelo jeito, né? Não sou eu, né? Eu acho que o senhor tem que ter atenção com aquelas pessoas que estão te cercando, né? Não adianta, eu fiz a licitação individual depois da reportagem Fantástico e o senhor só abandonou o tal do Berg e hoje depois descobri
Aliás, eu soube que descobriram, né, não foi o senhor que descobriu, aliás, não foi uma iniciativa sua, descobriram que só tinha um miliciano do seu lado citado no seu relatório. Venhamos, que convenhamos. Obrigado, candidato Eduardo Paes. E agora é o candidato Eduardo Paes quem faz a pergunta. Só pode escolher. Vou fazer a pergunta para a deputada Aspásia Camargo, para voltar aqui a tratar da cidade do Rio de Janeiro, não leviandade. Mas, olha, deputada, a gente conseguiu muito avançar num ajuste fiscal na cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade hoje paga metade do que pagava percentualmente da sua dívida e investe quase 4 vezes mais do que investia, né? O que a senhora pretende fazer para manter essa capacidade de investimento do município e essa boa situação fiscal que vive a Prefeitura do Rio hoje, com os desafios que nós temos pela frente? Obrigado, candidato. Candidata Aspásia, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Em primeiro lugar, eu acho que até seria uma boa ideia chamar a Eduarda Larroque de volta para a Secretaria de Fazenda, porque o que acontece é que, em geral, as mulheres, no caso do governo César Maia, foi uma mulher também, Maria Silvia, que deixou a casa arrumada, maravilhosa, e depois, numa segunda rodada, fizeram uma bagunça danada nas finanças. Então, as mulheres, em geral, gostam de finanças organizadas. E eu quero cumprimentá-lo, porque realmente foi um belo trabalho que dignificou a nossa cidade. Agora, eu tenho ideias muito fortes sobre a economia, porque o desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, a nova economia. Uma economia pujante, baseada na informática, baseada na economia verde, no saneamento, nos transportes de massa, em toda uma rede de ecoeficiência, de prédios verdes, que pode realmente trazer um dinamismo muito grande para a cidade. Eu gostaria de pedir a sua atenção, enquanto, talvez ainda antes do fim do seu mandato, que nós possamos votar a lei que protege a informática e que reduz o ISS para a informática. Se nós conseguíssemos fazer do Rio de Janeiro um grande centro propulsor dessa economia, nós teríamos realmente muito a ganhar, porque a minha visão é que o Brasil está bombando, crescendo, a economia da informática está crescendo, Dilma Rousseff prometeu fazer investimentos muito grandes nisso, São Paulo é líder nessa situação. Obrigado, candidata. Seu tempo acabou. E agora o Eduardo Paes tem 1 minuto para a sua réplica. Olha, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem uma capacidade de investir, de realizar, de prestar serviços, fruto de um ajuste promovido ao longo desses anos, né? A capacidade de investimento do município, como eu disse aqui, hoje é a maior do Brasil proporcionalmente às despesas. Isso é que permite a gente estar fazendo a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica, isso permite a gente estar fazendo a revitalização da zona portuária, isso que permite tanta obra que a gente vê pela cidade, os bairros maravilhas, clínicas da família, os hospitais, isso que permite a Prefeitura cada vez mais ter capacidade de cumprir com os seus desafios, né? Que ainda são muitos, eu quero dizer isso, né? Eu repito isso insistentemente, porque o Rio avançou, acho que todos nós cariocas reconhecemos isso, né? Mas que falta muita coisa para fazer, falta muito para avançar. E é isso, Aspásia, deputada, que nós vamos fazer, juntar os melhores quadros do Rio. A senhora citou aqui a secretária de Fazenda, é isso. Eu peguei uma secretária de Fazenda que nem tinha me apoiado na eleição de 2008, um quadro técnico qualificadíssimo. Então, eu vou buscar sempre os melhores quadros do Rio, a não ser aqueles que não sabem tirar a certidão direito. Obrigado, candidato Eduardo Paes. Candidata Aspásia tem 1 minuto para a sua tréplica. Bem, eu acho que vale a pena criar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo no Rio de Janeiro. Primeiro, porque nós não temos tradição de empreendedorismo, somos terrivelmente estatizantes, somos terrivelmente tímidos nos investimentos e na capacidade de atrair empresas, até porque tivemos um esvaziamento econômico muito grande ao longo dos últimos 15 anos e precisamos recuperar o tempo perdido. Isso exige uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico muito mais robusta do que a pequena secretaria, muito pobre em recursos, de desenvolvimento solidário que o senhor tem na sua administração. Então, eu sugeriria a todos os candidatos pensar nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e atrelar o Rio de Janeiro a um projeto econômico de inovação e de crescimento. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Rodrigo Maia perguntar. Pela regra, o senhor não pode fazer perguntas para os candidatos Eduardo Paes e Aspásia Camargo. Pode escolher e perguntar. O Marcelo. Marcelo, a Avenida Martin Luther King, né, na parte de lá da Avenida Brasil, ela é uma região, segundo matéria publicada no UOL alguns meses atrás, uma região que tem uma violência, né, taxa de homicídio 20 vezes maior que a Zona Sul.
uma região muito violenta, uma região abandonada. Eu queria saber qual é a sua proposta para as comunidades que sofrem com a violência diária daquela região, né, que estão no entorno da Avenida Martin Luther King. Obrigado, candidato. Candidato Freixo, só tem 1 minuto e meio para responder. Rodrigo, obrigado pela pergunta. E é muito curioso, porque tem muita gente que responderia essa pergunta dizendo, olha, segurança pública é um problema do governo do Estado, porque as polícias são estaduais. Na verdade, a polícia é estadual, mas a segurança pública, ela não é estadual. A segurança pública é a garantia de uma sociedade de direitos e a Prefeitura tem um papel decisivo na garantia de direitos. A Prefeitura tem um papel fundamental para fazer com que a sociedade, aliada a um trabalho da polícia, tenha uma outra relação com o seu território. Então é fundamental você fazer com que a escola pública seja uma referência para a juventude, da mudança do significado do território atrelado à cultura. Você tem que fazer todo um trabalho relacionado à questão do crack, que não pode ser o da limpeza social, como uma proposta fascista colocada hoje pela atual Prefeitura. Você tem que investir nos consultórios de rua e nos CAPs, no Centro de Atendimento Psicossocial, principalmente de álcool e droga. Então tem toda uma ação social que cabe à Prefeitura, garantidora de direitos, que é decisivo. Agora, não dá para fazer isso, e aí é muito importante dizer, eu vou aproveitar esse tempo que me resta. Quando o pessoal descobriu que tinha um miliciano lá e não tinha como saber antes, nós expulsamos no mesmo dia. Diferente do PMDB, que teve um vereador preso, estou falando do seu Jerominho, durante 1 ano sem ser expulso daquele partido. Então, quando você tem esse nível de conivência com o crime organizado, é difícil que você tenha uma prefeitura que atue na garantia de direitos. A cidade tem que ser para todos e não para alguns, como hoje, lamentavelmente, se coloca no Rio de Janeiro. Obrigado, candidato Marcelo Freixo. Candidato Rodrigo Maia, 1 minuto para sua réplica. Olha, Marcelo, eu estou querendo discutir com você a região mais complicada hoje do ponto de vista da violência da nossa cidade. Algumas áreas têm pacificação, as outras áreas têm muita violência, como a região que corta a antiga Automóvel Clube, né, que tem ali dois ramais, um do trem que sai de Belford Roxo, outra linha 2 do metrô, que são 2 sistemas de transporte de massa completamente destruídos. Nós precisamos, para que aquela região, aquelas comunidades, a Pedreira, né, as comunidades de Jacari, Lagartixa, comunidades muito violentas, o bairro de Costa Barros hoje é muito violento, que aquela região tenha de fato investimentos do governo e passa primeiro pelo transporte. O transporte é fundamental, e tem o metrô e tem o trem, o ramal de Belford Roxo, né, que cruza aquela região da Zona Norte completamente abandonada. Então, nós precisamos resolver a questão do transporte naquela região e o governo precisa, de fato, ocupar. Acho que o Favela Bairro foi importante em algumas comunidades e nós precisamos garantir investimentos em educação e saúde. Obrigado, candidato. Candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto de tréplica. Olha, Rodrigo, o projeto das UPPs, que ele é muito importante, eu sempre defendi há muitos anos, muito antes de ser parlamentar, a ideia do policiamento comunitário. Agora, claramente, a UPP é um projeto de cidade, não é um projeto de segurança pública. Tanto é que lugares com índice de criminalidade muito mais violentos não receberam a UPP e outros lugares que vão receber grande investimento do capital privado tiveram o benefício da UPP. A gente precisa pensar a cidade como um todo e há claramente um deslocamento da violência. Então, o resultado não é anular as UPPs, mas fazer com que esse direito de ir e vir, o direito à cidadania, o direito de uma escola de qualidade, um transporte, possa chegar a todo mundo. E a Prefeitura tem um papel decisivo nisso, principalmente, para além do transporte, que eu concordo com você, mas para além do transporte tem na educação. A escola precisa voltar a ter alma, a escola precisa ser um espaço de transformação da vida, e para isso tem que se aproximar da cultura. A juventude tem que disputar esse território. Queremos brigar pela vida de cada menino e cada menina do Rio de Janeiro. E essa ocupação do território não se faz só com a polícia, se faz com garantia de direitos. Obrigado, candidato.